Você acredita que há lugares em que o mal se recusa a morrer? Antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a história de hoje vai te levar até um dos lugares mais misteriosos e temidos do Brasil, o Serrote Preto. Um morro isolado no interior do Piauí, onde dizem que o próprio mal fez morada. No interior do estado, cercado pela mata e pelo silêncio das rochas, existe uma montanha escura, de aparência estranha, quase sombria. De longe, ela parece um monte qualquer, mas os moradores das redondezas sabem, e avisam, ali tem coisa ruim. Durante o dia, o lugar é quente e seco, mas quando o sol se põe, o clima muda. O ar esfria, o vento sopra estranho, e a sensação de estar sendo observado toma conta de quem se atreve a subir. E é exatamente isso que alimenta a lenda há gerações. Dizem que essa montanha já foi palco de rituais sombrios, sacrifícios e encontros com o próprio demônio. Alguns acreditam que, antigamente, feiticeiros se reuniam ali para invocar forças das trevas, abrir portais e realizar pactos com entidades que jamais deveriam ser chamadas. E, segundo a história, algo deu errado. Muito errado. Os mais antigos contam que, numa noite sem lua, os gritos puderam ser ouvidos até a vila mais próxima. Luzes estranhas saíam do topo do morro, e então, tudo se calou. No dia seguinte, ninguém teve coragem de subir. E desde então, o local nunca mais foi o mesmo. Mas a parte mais assustadora da lenda não são os rituais. É o que aconteceu com quem ousou duvidar. Nos anos 80, um grupo de jovens decidiu acampar na montanha, desafiando os avisos da população. Eram 6 no total. Levaram lanternas, barracas, comida, e zombavam dos causos que os mais velhos contavam. Na primeira noite, tudo correu bem. Riram, contaram histórias, beberam. Mas, na madrugada, um deles sumiu. Pensaram que ele tivesse se escondido para pregar uma peça, mas o tempo passou, e nada. Procuraram até o amanhecer e, finalmente, encontraram algo, as botas do rapaz, cuidadosamente alinhadas, no alto de uma pedra. O corpo, no entanto, nunca foi encontrado. Eles desceram em choque. Mas a maldição não acabou ali. Nos dias seguintes, os outros membros do grupo começaram a enlouquecer. Um deles foi encontrado andando pela estrada, repetindo sem parar, ele ainda tá lá, ele ainda tá lá. Outro desapareceu depois de voltar ao morro, dizendo que queria entender o que viu. Restaram apenas 2, que juraram nunca mais falar sobre aquela noite. E assim, a lenda cresceu. Moradores evitam chegar perto. Animais mudam de rota. E todo mundo que vive por ali sabe, esse lugar guarda um segredo. Nos últimos anos, pesquisadores tentaram entender o que acontece ali. Algumas pessoas relatam problemas nos equipamentos eletrônicos ao se aproximar. Bússolas enlouquecem, câmeras travam, drones caem do céu sem explicação. Mas o mais sinistro são os relatos de vultos. Homens de sombra, sem rosto, observando de longe. Nunca se aproximam, mas também nunca vão embora. Eles apenas estão lá, como se guardassem o local. Como se estivessem esperando alguém. Uma senhora de mais de 90 anos, nascida e criada nas redondezas, diz que a maldição daquela montanha vem de muito antes da colonização. Segundo ela, aquele morro era sagrado para os povos originários. Um ponto de passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ela conta que ninguém deveria pisar ali, que aquilo não é uma montanha. É um selo. Um selo para manter algo preso. O que você faria se, numa trilha, encontrasse uma entrada secreta cavada na rocha, com símbolos esculpidos e o som de sussurros vindo de dentro? Porque foi exatamente isso que um grupo de exploradores urbanos relatou. Entraram apenas 3. Um deles voltou correndo, em pânico, dizendo que viu os próprios olhos piscando dentro da escuridão. Os outros 2 nunca mais foram vistos. A polícia local abriu investigação, mas não encontrou vestígios. Apenas marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da rocha. E o mais estranho, as marcas terminavam em nada. Como se o chão tivesse simplesmente engolido. Você pode até não acreditar em maldições. Pode até achar que tudo isso é exagero popular, histórias de gente que tem tempo demais e imaginação de sobra. Mas o morro continua lá, escuro, silencioso, e observando. Dizem que se você encostar a orelha numa das pedras ao entardecer, consegue ouvir vozes. Elas sussurram nomes. Às vezes o seu. E aí? Você teria coragem de visitar esse lugar? Ou prefere manter distância, antes que ele venha até você? Comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar dessa lenda? Conhece alguém do Piauí que tenha uma história parecida? E principalmente,
Você sobreviveria a uma noite ali?